4, que é exame de cadáver, ok? Então, vamos trabalhar hoje focados realmente no conceito bem trabalhado dessa matéria. Queria que você fizesse, como já tenho pedido às outras aulas passadas, que você se afastasse do barulho, se afastasse de um som alto, de preferência coloque o fone de ouvido, se você não tem, fique num canto isolado, onde você possa conter a sua atenção para formular as perguntas que vocês vão fazer para mim no final da apostila. Então, assistindo a aula, prestando atenção, observando o conteúdo, que assim que eu liberar o microfone, eu quero perguntas em cima do assunto. Vou dizer novamente para vocês que não vou falar sobre nenhum assunto que não esteja relacionado à aula e o conteúdo, ok? Então, as perguntas no final, o bate-bola que a gente sempre faz, maravilhoso, que a gente troca uma ideia, faz uma aula bem dinâmica, perguntas e respostas direcionadas a esse assunto, ok? O trabalho da aula passada, a gente vai fazer agora. Quem fez o trabalho, nós vamos pegar alguns trabalhos agora para corrigir. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos seguir a aula normal. No final, eu corrijo o trabalho, ok? Tiro as dúvidas, beleza? Vamos embora. O quarto exame de cadáver, realmente, agora nós estamos cada vez mais nos aprofundando dentro do conhecimento do auxiliar de necrópsia, nosso curso. Vamos agora falar sobre o conceito, sobre o que é o exame e a diferença do profissional. Aqui você vai aprender a avaliar um cadáver no olhar, no olho. Ver as características, as necessidades, saber o tipo de serviço que vai ser feito e como vai ser feito, ok? Então, presta atenção. Por favor, de novo, mais uma vez, vou explicar rapidamente isso. Não deixe criança perto, não assista essa aula com crianças próximas, nem pessoas idosas, pessoas sensíveis. Evite de estar assistindo essa aula, que essa aula vai ser bem puxada, uma aula já bem difícil da pessoa assistir. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho de cuidado com isso, para não ficar pesado para uma criança, ok? Criança é complicado para assistir uma aula dessa, não é uma aula assim só porque criança pode assistir essas coisas, então vamos tomar um pouquinho de cuidado para isso não ficar difícil de compreender, ok? Então vamos lá. O que é o exame de cadáver, professor? O exame de cadáver nada mais é do que o processo em você aprender como funciona todo o conceito de examinar. Vamos para o conceito. O que diz o conceito? Vamos lá, o conteúdo, perdão. O corpo é encaminhado para o exame necroscópico, exoneramente conhecido antigamente como autópsia, quando a vítima de morte violenta. Por isso, é submetido a uma série de exames visando determinar com máxima ansiedade ou aptidão as circunstâncias que deu à morte do indivíduo. Ok? Então, vamos lá. Quando eu estou estudando essa possibilidade, eu preciso me informar dos exames mais específicos possíveis. E o que tiver disponível também, gente, viu? A gente tem que encarar a realidade de cada situação. Cada estado, cada região do país, ele tem uma determinada dificuldade financeira. Os MLs, infelizmente, recebem muito pouco investimento da área pública. Então, nem sempre os exames necessários para fazer um exame como esse, para determinar a razão em si, nós temos acesso. Então, na verdade, os auxiliares de necrópsia, junto com os médicos legistas e toda a polícia científica em si, são heróis. Eles conseguem tirar leite de pedra, conseguem tirar conceitos em cima de uma situação com pouquíssimos recursos. Então, não vamos sonhar que o ML do Nordeste, geralmente em algumas cidades que eu conheço, em alguns estados, é um dos melhores do mundo, porque não é. O que oferecem hoje para o nosso trabalho é muito pouco. Então, são verdadeiros heróis. Quando você vê um perito criminal ter êxito de conseguir desvendar um caso, porque ele se incentivou muito, a polícia científica merece parabéns. A polícia civil, judiciária, não é brinquedo. Ela exerce um trabalho difícil com pouco recurso que tem e faz realmente por amor à profissão. Mas que é difícil, é. Vamos lá. Exame necroscópico. O que é o exame necroscópico, professor? Pela abertura de 3 cavidades do corpo, crânio, tórax e abdômen, o médico legista analisa órgãos de cada região para descobrir as circunstâncias da causa da morte. 3 situações exigem tipos de exame: morte violenta ou suspeita, quando o corpo é levado ao Instituto de Medicina Legal, e morte natural, quando ele falta ausência médica por ordem ou doença sem explicação, a cargo do serviço do SVO, quando a doença é rara e precisa ser estudada, é mais comum que os hospitais acadêmicos. Então, vamos trocar em miúdos aqui para explicar como é que funciona. Algumas aulas passadas eu falei sobre
o que vai, quais os corpos que vão ML e quais os que não vão. Corpos que vão para ML são corpos de mortes suspeitas, corpos encontrados sem nenhuma marca ou perfuração e a pessoa já está em óbito e foi encontrados por populares ou até por polícias locais. Então, esses corpos passam a ser periciados para descobrir que causa foi. Quando o mesmo vem acometido de um homicídio, de arma de fogo ou de arma perfuro cortante, de algum objeto perfuro contundente, qualquer tipo de instrumento que é irreconhecível visualmente. Então, esses corpos precisam de uma necrópsia. Quando o cadáver morre de uma doença patogênica dentro de um hospital, ele precisa de um médico anatopatologista que fará esse exame, que é chamado necrópsia clínica, em um SVO, Centro de Verificação de Óbito, um lugar geralmente chamado de pedra, ou necrotério do hospital. Ok? Então, bem simples isso. Então, ML, coisa de polícia, é quando a morte é violenta ou quando ela é suspeita. Quando a morte é natural, ela precisa ser examinada dentro do complexo hospitalar e dali mesmo ser encaminhada para uma funerária. Vamos lá. Corte a corte. Temos um corte aqui, bem prático, e usado muito quando nós pegamos crimes ou atentados, né? Geralmente a pessoa que sofreu um dano é a região pélvica, ok? Crimes cometidos com pessoas que, infelizmente, se prostituem, que vendem os seus corpos na rua, realmente, então isso chama crime de ódio. É aquele crime direcionado à pessoa simplesmente porque ela é homossexual, ou simplesmente porque ela é prostituta, simplesmente porque ela está na rua vendendo o seu corpo. Na minha concepção, eu não tenho nada contra isso, mas geralmente o maníaco, o bandido, o criminoso, ele pratica crimes contra as pessoas nas regiões baixas. Não sei porquê, isso não tem explicação técnica para isso, mas geralmente é usado. Então, procedimento de trabalho do legista em uma vítima de morte violenta. Após o reconhecimento da família, ou reconhecimento ou não, tá certo? O corpo é identificado com um número que remetente a um documento do RG e o boletim de ocorrência. Suas roupas, projetos são enviados para o Instituto de Criminalística, da Polícia Científica, onde farão perícias locais em objetos em cadáveres pesados, será pesado lavado com água e sabão, nem sempre lavado com água e sabão. Na sala de necrópsia, o exame começa a ser analisado externamente. Vamos lá. Pontos agora precisam ser fixados. O exame visual, que é o primeiro exame externo que nós fazemos, a primeira coisa que precisamos fazer é tirar toda a roupa do cadáver, ok? O cadáver não pode possuir nenhum tipo de peça de roupa, porque tudo tem que ser avaliado. A primeira coisa que é avaliada no cadáver, quando se coloca numa mesa, geralmente, quando se tem uma estrutura, é o peso. Então, a primeira coisa tem que analisar o peso da pessoa, tá? O peso corporal que ele tem, a cor, a idade, a etnia, que é a raça, no caso, certo? E alguns reconhecimentos visuais, tipo tatuagem, brinco, piercing, alguma deformação, alguma cicatriz, alguma coisa que caracteriza aquele indivíduo da diferença do comum. Por exemplo, acidentes anatômicos na face, tipo nariz comprido, queixo avantajado, enfriamento da narina para trás, recriamento do arcabouço muscular do rosto, vamos dizer, descolamento da arque dentária, falta de dente, ausência de dente, né? Amputação de um membro, tipo falta uma orelha, né? Um olho. Então, tudo isso tem que ser avaliado na primeira visualização do cadáver, ok? Então, quando você pega um exame, no final da aula eu vou mostrar a vocês um exame perico-necroscópico. Então, ali você vai fazer o prelâmbio. Lembra que a gente estudou na primeira aula que eu dei sobre o prelâmbio? Você vai preencher o prelâmbio. O que é isso, professor? Ou ali você, naquele exame, vai determinar onde esse corpo foi encontrado, qual foi a situação que ele foi, colocar os seus dados pessoais, o dado da instituição, fazer um cabeçalho completo para que esse documento se formalize de uma forma técnica e que o mesmo seja levado à justiça, se assim o delegado precisar e o fizer. Então, fez essa visualização do cadáver, notou a possibilidade, a ausência de um membro. Olha, gente, isso é muito importante. Se você estiver numa mesa auxiliando um médico legista e você perceber que essa pessoa não tem um dedo da mão, não esqueça de anotar. Então, qualquer coisa, qualquer defeito anatômico que esse cadáver venha a ter após uma necrópsia, isso vai pesar nas costas de quem fez o exame. Nunca pode esquecer, se o cadáver usa duas próteses, você tem que colocar. Ah, mas estava sem a parte de baixo. Cadáver com ausência da arca dentária, a arca dentária
inferior por motivo desconhecido. A arca dentária perdida no